Shalom, queridos. Vamos orar para mais um Tal Boker. Pai, obrigada, Senhor, por esse dia, Pai, por tudo que Tu és, Senhor, pela Tua fidelidade, pela Tua misericórdia, Senhor, que se renova a cada manhã, Pai. Obrigada pelo Teu amor, Pai. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, Pai, que nos sustenta, Senhor. Obrigada pelo Teu Espírito, Pai, que habita em nós, que nos consola, que nos ensina, que nos guia em todas as coisas, Pai. Pai, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre essa ministração, Pai, sobre esse compartilhar dessa experiência tremenda, Pai, e que essa palavra possa edificar, Senhor, e colocar um fogo em nós, Senhor, um despertar em nós, Pai, para que o Senhor está nos convocando para fazer, Pai. Em nome de Yeshua Mashiach. Amém. Eu vou compartilhar hoje com vocês um sonho que uma irmã teve há vários anos já. Ela serve na casa de oração no IHOP, no Kansas City, nos Estados Unidos, e ela chamou de É Tempo de Dançar, tá? Quero que conheça os meus amigos. O Senhor veio a mim e disse: Quero que você conheça meus amigos. Fiquei muito animada pensando que estava em uma jornada para encontrar Isaías, Jeremias, Pedro, Zacarias, Moisés. Ele me pegou pela mão e começamos a voar no céu, como um desenho animado, quadro a quadro. Eu não estava com medo, embora estivesse extremamente acima do chão. Estávamos apenas voando e eu podia sentir a brisa no meu rosto. Eu podia sentir a sua mão segurando a minha mão, e eu estava tão acima do chão e amava sentir o vento no meu rosto. Eu não estava com medo, apenas segurando a sua mão. De repente, eu vi o seu rosto mudar. Ele fixou o rosto atentamente na terra e começamos a ir diretamente para o chão. Olhei para ele, olhei para o seu rosto e pude ver em seus olhos e em seu rosto uma determinação. Conforme Isaías 50, verso 7. Eu tenho disposto minha face como uma pederneira. Pederneira é uma pedra que, em atrito com o metal, ela produz faísca. Fiquei pensando que certamente não atingiríamos o chão, mas olhei para o rosto dele e ele estava determinado e senti um pavor horrível tomar conta de mim, embora estivesse segurando sua mão. Estávamos voando muito rápido em um mergulho de cabeça em direção ao chão, e ele não parecia que ia se virar. De repente, explodimos no chão. Senti a batida na minha cabeça, era como assistir um filme de ação. Eu podia ouvir o som da terra explodindo ao nosso redor, como o som de estar ao lado de um foguete, enquanto ele decola para o espaço. Foi ensurdecedor. Estávamos viajando pela terra e a face do Senhor nunca se virou para a esquerda ou para a direita, estava focada à frente. Eu podia ver com os meus olhos cada momento de chegar perto da terra, atingindo o chão e explodindo através dele. Eu podia ver a terra, a rocha, a água, um fogo ardente, e eu podia sentir o próprio corte e aquela queimação na minha pele. Era como se a minha pele estivesse realmente sentindo a rocha e a terra rasgarem a minha pele, como se estivesse realmente acontecendo comigo. Eu podia sentir uma dor horrível no meu sonho. De repente, chegamos ao outro lado e rompemos pela terra. Eu fiquei lá e olhei para o meu corpo e estava tudo machucado, a minha pele estava rasgada e eu podia sentir a dor disso, mas não era sobre mim. Yeshua olhou bem para mim, bem de perto no meu rosto, olho no olho, e ele disse: Quero que você conheça os meus amigos. Eu estava chorando por causa de toda aquela dor. Eu estava pensando que certamente ele notaria o quanto eu estava ferida e o quanto minha pele estava ferida e rasgada, mas ele não o fez. Olhei em volta e era um lugar muito lotado.
Eu nunca tinha estado ali, mas sabia que era a Índia. Tinha um cheiro horrível e havia muitas pessoas em todos os lugares e eu estava seguindo o Senhor. Ele nem estava olhando para mim. Era como se ele quisesse que eu sentisse a dor da ferida da minha pele. Havia crianças pequenas por toda a parte. Havia lindas meninas em gaiolas e ele estava com cada uma delas. Ele apenas ficaria lá com elas. Os aparentemente esquecidos da terra eram aqueles a quem o Senhor chamava de seus amigos. Vi crianças deitadas no chão, com moscas na pele, e as vi passar desta vida horrível para a próxima, e no minuto em que despertaram na eternidade, ele estava lá. Para cada um, ele estava lá. Nenhum deles é esquecido aos seus olhos. Nenhum deles. A tristeza do que eu estava vendo, junto com a dor agonizante que o meu corpo sentia, me deixou chorando muito. O Senhor veio até a mim e se aproximou do meu rosto. E eu pensei que seria sobre mim, pensei que ele notaria a minha dor naquele momento. Mas ele disse: Até que o seu coração esteja dilacerado e rasgado, como sua carne está agora, você não conhece os meus amigos. Era absolutamente mais do que eu podia absorver. Eu estava ali vendo crianças morrerem, mães darem seu último suspiro, doenças se espalhando e meninas sendo vendidas. E ele continuou dizendo: Até que o seu coração esteja dilacerado e rasgado, como a sua carne está agora, você não conhece os meus amigos. Você não me conhece. Então, quando eu afundei em um monte de lágrimas, para minha surpresa, ele veio direto no meu rosto, olho no olho, e disse em um sussurro baixo: É hora de dançar. Ele disse isso como se fosse a sua arma secreta, a dança. Ele começou a fazer essa dança com os pés como uma marcha. Aqueles pés perfeitos que revelavam as próprias cicatrizes da morte e da vida, estavam dançando essa pisada rítmica e tribal. Os pés do Senhor que pisam na injustiça. Foi a dança e a marcha mais poderosos que eu já testemunhei. Observar o próprio Senhor com as cicatrizes da paixão, dançar sobre a injustiça de seus amigos. Ele disse novamente: Até que o seu coração esteja dilacerado e rasgado em dois, você não conhece os meus amigos. Você não me conhece. Então, ele agarrou a minha mão novamente e fomos direto para o centro da terra. E novamente eu podia sentir a dor horrível da minha pele, e a carne rasgando e arrancando meus ossos, e aquele som estrondoso enquanto estávamos explodindo através da terra. De repente, estávamos em um consultório médico, como uma clínica. Meu primeiro pensamento foi em mim mesmo e quanta dor eu sentia. Eu senti como se não tivesse pele nos meus ossos, como se tudo tivesse sido arrancado. Eu olhei em volta e eu vi uma lata de lixo cheia de bebês. Eu podia ver cabeças e mãos e pés minúsculos, bebês enchendo lata de lixo após lata de lixo. Alguns ainda estavam vivos e em movimento. Sua pele estava queimada. Algumas de suas cabeças estavam esmagadas. Alguns estavam completamente inteiros, seus olhos bem abertos e estrelados. Eu me senti como se estivesse em choque. O Senhor olhou diretamente nos meus olhos, com os olhos dele, e disse: Até que seu coração seja rasgado, dilacerado como sua carne, você não conhece meus amigos. Esses são meus amigos. Eu estava lá quando outro bebê foi jogado pela perna na lata de lixo, um bebê inteiro. Eu podia sentir os próprios pensamentos do Senhor. Oh, o silêncio da terra, os aparentemente esquecidos.
Você não é esquecido. Você não é esquecido. Você não é esquecido. Eles estavam em silêncio naquela sala, na terra, mas havia uma voz que alcançava o ouvido do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Seus clamores nunca cessam pelos corredores da eternidade. Eles estão dia e noite e dia, clamando, e eles têm a atenção do céu. Eles têm a atenção, o ouvido do Deus Todo-Poderoso. E eu comecei a gritar: Você não faz isso em vão, Lu. Você não faz isso em vão, Lu Engel. Você não faz isso em vão, Lu. Lu Engel é uma pessoa que já faz muito trabalho em relação ao aborto nos Estados Unidos. Ele tem lutado contra isso já há muitos anos. Eu podia ver através do Salão da Eternidade e que o céu conhecia o próprio nome de Lu Engel. Lu conhece os amigos do Senhor. Eu podia ouvir o choro contínuo dos bebês pelos corredores do céu, os aparentemente silenciosos da terra, os esquecidos da terra, mas eles têm o ouvido do Pai e estão dia e noite e dia, clamando por justiça sobre os fortes da terra, clamando por justiça sobre os mesmos que tiraram as suas vidas. Mas, na eternidade, eles têm uma voz, dia e noite e dia, clamando por justiça sobre os aparentemente fortes da terra. E eles têm a atenção de seu Pai. E novamente o Senhor olhou diretamente nos meus olhos e disse: Até que o seu coração seja rasgado e dilacerado como a sua carne está agora, você não conhece os meus amigos. Você não me conhece. Fiquei ali chorando e soluçando. E então ele ficou bem na minha frente novamente, bem perto dos meus olhos, e disse em um sussurro baixo: É hora de dançar. Ele começou aquela nova dança com aqueles pés perfeitos que pisam nos lugares altos da terra. Agora aqueles pés estavam dançando e pisando bem no meio desta clínica de aborto. Foi tão poderoso. Era sempre no momento em que eu estava mais quebrada, mais arrasada, que ele dizia: É hora de dançar. É hora de guerrear. Dançar é guerrear. Ele pisaria com esse novo ritmo, essa marcha com os pés. Não foi uma dancinha, foi o juiz esmagando a injustiça com seus próprios pés. E ele disse: Espere até que a terra se junte a mim nesta dança. Poucos se juntaram a mim e eu estou estendendo o convite, mas você só pode dançar quando seu coração está realmente dilacerado e quebrado. Então ele veio até a mim novamente e disse: Eu quero que você conheça alguns dos meus amigos. E atravessamos a terra mais uma vez. Eu mal conseguia ficar de pé. Meu coração estava partido, minha pele estava rasgada. Olhei para baixo, e parecia que uma bomba havia explodido bem ao meu lado. Estávamos andando por uma rua muito movimentada. Ele estava à minha frente e eu estava com tanta dor, eu queria que ele andasse mais devagar, mas não era sobre mim. Ele queria que eu sentisse a dor, porque ele queria que o meu coração conhecesse a dor e a abraçasse e a tomasse como minha. Ele esperou que eu andasse ao seu lado. Este lugar que eu conhecia era Israel. Em momentos diferentes, eu o via inclinar a cabeça para alguém, como se dissesse: Olá ou Shalom. Ele não falou, mas inclinou a cabeça. Ele chamava a atenção deles e depois inclinava a cabeça para trás. E eu olhava para a pessoa para quem ele estava inclinando a cabeça e via seus olhos esbugalharem. Olhei para dentro deles e pude ver uma luz acender. Eu podia ver apenas de relance. Yeshua abriu os olhos dos seus corações e eles podiam literalmente vê-lo como Yeshua, o Messias. Eu podia literalmente ver no interior deles, enquanto caminhávamos por esse caminho em Jerusalém, que de repente os olhos de seus corações se abriram e uma pequena chama começou a queimar dentro deles.
Algumas das pessoas para quem ele inclinou a cabeça, eu sabia, eram de grande autoridade, chefes da comunidade judaica, rabinos. Eu podia literalmente ver em um olhar o Senhor abrindo seus olhos. Eu podia ver o Senhor se revelando. Ele estava se revelando para alguns dos principais rabinos da terra. E apenas com um olhar e um aceno de cabeça, essa chama da revelação começou a queimar nas profundezas do interior. Em um segundo, os olhos de seus corações foram abertos, como em Salmo 102:16. Quando o Senhor edificar a Sião, ele há de aparecer em sua glória. Seguimos esses rabinos até o quarto deles, e eles subiram para o sótão de suas casas. E eu estava vendo esses rabinos caírem de joelhos e gritarem: Isso muda tudo! Isso muda tudo! Eu podia ver o Senhor ir até lá e começar a soprar naquela pequena brasa de revelação por dentro, e pouco a pouco ela começou a queimar como um fogo inextinguível. Eu podia ver essa pequena chama de revelação se tornar como fogo trancado em seus ossos, conforme Jeremias 29, e a gente vai ler no final. Vi que esse fogo continuaria a queimar até que chegasse o dia marcado, quando esses rabinos não pudessem mais segurá-lo e gritariam do topo das montanhas: Yeshua, o Hamashiach! Yeshua, o Hamashiach! Na verdade, eu pensei em como oramos por isso em nossas pequenas reuniões de oração no Kansas City, para que Yeshua aparecesse em sua glória. E ele realmente fará isso. Eu olhei e esta foi a primeira vez que eu vi o rosto de Yeshua. E ele tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. E pude ouvi-lo dizendo: Ó Jerusalém, ó Jerusalém. Eu podia sentir em meu coração a paixão e o amor que ele tinha por Israel. E eu podia sentir a dor de um amante quando nenhum amor é dado em troca. E ele olhou para mim mais uma vez e disse: Até que o seu coração esteja rasgado e dilacerado, como a sua pele está agora, você não conhece os meus amigos. Você não me conhece. Eu podia sentir no fundo do meu ser as profundezas do amor que ele tinha por Israel. Como Jacó amava Raquel, como Eucana amava Ana, mas sua paixão se estendia muito além do amor natural. Eu estava mais uma vez chorando e soluçando, e o sal das minhas lágrimas fez arder as feridas da minha carne. Mas eu não conseguia parar de chorar. E bem quando pensei que eu não aguentaria mais nada e eu tinha caído sem forças no chão, ele disse em um sussurro baixo: É hora de dançar! De repente, estávamos bem na frente do cóter, do Muro das Lamentações. E ele começou de novo essa marcha, esse ritmo, essa dança com aqueles pés perfeitos, como nenhum que eu já vi. Era sempre no ponto em que eu sentia mais quebrantamento e tristeza que ele dizia: É hora de dançar. Eu podia sentir a presença do poder, eu podia sentir o poder dessa dança, dançando sobre a injustiça. Oh, que privilégio ver quando o Filho de Deus e seus pés perfeitos vêm girando e dançando sobre a injustiça. E Yeshua continuou dizendo: É hora de dançar, é hora de dançar. Há uma nova dança chegando que sairá de nossa adoração e de nossos corações para os pobres da terra, para os aparentemente esquecidos, mas a quem o Senhor chama de seus amigos. E justamente quando nossos corações estão mais quebrantados, é quando é hora de dançar. Oh, que espetáculo ver quando o Rei dos Reis, o juiz da terra e seus pés perfeitos que mostram as cicatrizes da paixão, começam a dançar e pisotear a injustiça. É uma dança literal, é uma marcha literal. É hora de dançar. E eu sabia disso em meu sonho, enquanto caminhávamos pelas ruas de Jerusalém até o muro, quando ele começou a sua dança. Eu sabia que ele estava se revelando a pessoas muito, muito importantes na comunidade judaica. Rabinos de alto escalão na comunidade judaica, mesmo no meio dessa dança. Eu vi seus olhos esbugalharem. Eu podia olhar para dentro deles e ver seus corações começarem a bater.
Eu podia ver o Senhor colocar dentro deles uma certeza de que ele e somente ele era o Messias. Para um tempo como este, está chegando o dia em que os rabinos mais bem nomeados da terra, no tempo do Senhor, ele agitará seus corações e eles explodirão por dentro e correrão para os lugares mais altos de Jerusalém e gritarão para toda Jerusalém: Yeshua o Hamashiach, Yeshua o Hamashiach, Baruch haba b'Shem Adonai. No momento, eles estão escondendo e se perguntando se isso realmente aconteceu. Já está marcado para um tempo determinado, e nesses dias por vir, ele está aparecendo e abrindo os olhos dos corações dos homens, e então ele virá e incendiará seus próprios ossos. Eu podia ver esses rabinos explodindo com a palavra do Senhor, proclamando a sua vinda. Está acontecendo, está marcado para um tempo determinado, está acontecendo hoje. Jeremias 29 diz: Então eu disse: Não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente, trancado em meus ossos. E eu fiquei cansado de tanto me conter. Eu não posso mais. Então, mais uma vez, ele disse: Até que seu coração seja rasgado em dois, e meu coração e seu coração seja rasgado em dois, assim como sua carne. Você não conhece os meus amigos. É tempo de dançar. Queridos, eu compartilhei aqui um sonho da Julie Meyer, uma americana que serviu muitos anos no IHOP, na casa de oração no Kansas City. E eu já li esse sonho, já esse relato já há vários anos. E foi muito forte para mim, né? Principalmente porque o Senhor me usa na dança também, então é algo muito forte. Mas eu creio que essa questão da dança é algo muito maior, né? Não só aqueles que vão dançar fisicamente, mas eu trouxe aqui, inclusive, alguns pontos também sobre a questão do aborto em Israel, né? Porque ele mostra, né? Nessa visitação que ela teve, ele mostra como o nosso coração deve realmente alcançar esses perdidos, né? Seja com a nossa oração, seja com a nossa ação, né? Sejam as missões, seja o nosso suporte financeiro, enfim. E essa questão do aborto, ela é muito forte e a gente já tem orado por isso, né? Há algum tempo sobre o aborto aqui em Israel. Então, para finalizar, antes de orar, eu quero só compartilhar aqui alguns dados sobre o aborto. Esses dados eu peguei da Pro-Life chamada Beat Haim, tá? Que ela é fundada por messiânicos, ela é dirigida por judeus crentes. beathaim.com/pt, você pode ver lá em inglês, dá para você em português, desculpa, e você pode se cadastrar para receber os newsletters deles, né? Que tem ali os pontos de oração. Eles atendem mães que estão querendo abortar, né? Eles aconselham essas mães, dão suporte, né? De ajuda, enfim, com fraldas, com tudo que eles podem. Então, aqui eles escrevem o seguinte: um em cada quatro bebês concebidos em Israel é abortado a cada ano, né? Então, de cada quatro grávidas, uma aborta. Olha que número. Embora o governo pague por impressionantes 20 mil abortos anualmente, tá? Então, o governo ele dá um suporte para isso. Além disso, existe um número igual ou maior que também é realizado no setor particular. Desde 1948, mais bebês foram abortados em Israel do que o número de crianças que morreram no Holocausto, tá? Por volta de 1,5 milhão. Apesar do profundo respeito da nação pela vida, que Israel tem esse respeito pela vida, né? Existe, acho que vocês até assistiram alguns programas que fizeram em relação ao cuidado que houve depois do 7 de outubro para achar, né, os corpos ali, muitas vezes despedaçados, achar uma parte, como eles iriam enterrar, o cuidado que se tem antes de enterrar o corpo. Então, existe esse cuidado pela vida, né, no povo judeu aqui em Israel. Porém, nessa área do aborto existe uma cegueira muito grande, né? É um dos únicos países do mundo onde é permitido legalmente abortar o bebê até o nascimento, quer dizer, uma criança já grande, né, formada.
Para ter um aborto gratuito e legal em Israel, uma mulher precisa do consentimento de um comitê de interrupção da gravidez, que existe em cada hospital, isso. Então, isso aqui, agora nós vamos ler um pedido de oração que eu recebi ontem, né? Eu recebo semanalmente a newsletter do Beat Haim. Vamos orar para que esses comitês não permitam nenhum aborto que esteja fora dos regulamentos, principalmente não permitindo nenhum aborto para mulheres casadas, não permitindo nenhum aborto por razões socioeconômicas, o que é ilegal, não permitindo nenhum aborto tardio. Ore por um forte código moral para a vida nesses comitês, né? Então, é isso, meus queridos. Eu vou orar. Ai, nós te agradecemos, Senhor, o privilégio de poder aprender com esse sonho, com essa experiência, Senhor, que a nossa irmã teve, de como o Senhor veio até ela e mostrou o seu coração, Pai, pelos perdidos, e que o Senhor quer que nós tenhamos o mesmo coração para com eles, para com os esquecidos, Pai. Senhor, em nome de Yeshua, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos batize, Pai, com esse amor, Pai. Que o Senhor nos batize com esse quebrantamento, com essa empatia, Senhor, para com aqueles que o Senhor está chorando, para com aqueles que o Senhor está sofrendo, que está doendo em seu coração. Pai, nós sabemos que essa questão do aborto é algo muito sério e que isso fere muito o seu coração, Pai. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor traga arrependimento nos corações. Pai, dos médicos, dos líderes, Pai, das mulheres que querem abortar, Senhor. Que o Senhor traga essa mudança, Senhor, esse giro 180, Senhor, para uma outra direção, Senhor. O Senhor pode fazer isso, Pai. Nós te pedimos perdão por todo esse pecado, essa iniquidade, Senhor, na nossa nação, Pai. Pai, também te agradecemos porque o Senhor vem tocando o coração do teu povo, o Senhor vem se revelando, Senhor, para o nosso povo, Pai. E pedimos que o Senhor continue, Pai, acendendo essa chama, fazendo essa chama crescer nesses corações para quem o Senhor já se revelou e eles estão ali escondidos, com medo de expressar, com medo da perseguição. Pai, continua fazendo a tua obra, Senhor, continua nos usando, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ter esse coração dilacerado por aquilo pelo qual o seu coração também está quebrado, dilacerado, Pai. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Então vamos agradecer ao Senhor por esse tempo que pudemos ser tocados por Ele e que Ele continue fazendo essa obra no nosso coração, né? Mostrando pe- pelo que a gente deve gastar o nosso tempo, como a gente deve gastar o nosso tempo, né? Porque nosso tempo é precioso, é o que Ele tem para usar. E como nós vamos usar o nosso tempo, né? Para quê? Então, que cada um saiba, né, o seu lugar, a sua posição no reino, a sua posição nesse exército, né? Porque ele falou dançar é guerrear. Então, como ele quer, cada um de nós vai guerrear, né? Por esses amigos dele. Ai, obrigada, Senhor, que nós possamos continuar lembrando, sendo tocados, Senhor, por essa experiência, Pai. E o Senhor sempre nos lembre, Pai, continuar orando pelo aborto, Pai, pela questão do aborto. Pai, que obrigada, Senhor, por essas pessoas que têm se levantado, Pai, como o próprio Lu Engel, como os líderes aqui da Beat Haim, como outras instituições pro-life nas nações, Senhor. Continua fortalecendo eles, Pai. Continua dando força, Pai, para continuar esse trabalho tão lindo, Pai, que agrada tanto o teu coração, Pai. Possamos continuar a lembrar de interceder por isso, Senhor. De te pedir, como a Áurea orou, Senhor, uma mudança nas leis, Pai. O Senhor é aquele que muda leis, Pai, como o Senhor fez ali na época de Daniel, Pai. O Senhor usou Daniel para isso, Senhor, como uma pessoa influente, Pai, que fez com que decretos fossem mudados, Pai. Então nós te pedimos essa influência, Senhor. Coloca o teu povo em lugares de influência para que possa mudar as leis, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai. Amém.